Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Quem achou diz amém? Vamos ler. E disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém. Nós vivemos em um período da história e da nossa sociedade, talvez um dos mais difíceis para se viver. Embora viver seja extraordinário e maravilhoso em qualquer época, mas nós percebemos que uma das características do nosso tempo é que os espaços sagrados começaram a ser banalizados. Não se respeita mais os espaços sagrados. Recentemente nós ouvimos uma notícia e também a visualizamos. Um homem, se eu não me engano, na Nova Zelândia, fez uma live numa rede social de um massacre, fazendo um massacre em algumas mesquitas na Nova Zelândia. Se eu não me engano, em 2018, um atirador foi a uma igreja católica em Campinas, estado de São Paulo, e matou 5 pessoas dentro da igreja. Essa semana, na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, uma pessoa que era membro da igreja, líder na igreja, entrou na igreja e assassinou algumas pessoas na Igreja Batista Shalom. Os espaços sagrados não têm sido mais respeitados, têm sido banalizados, desvalorizados, e as pessoas no nosso tempo têm essa característica. Mas o que percebemos também, um dado assustador, é que é um outro espaço sagrado que diariamente tem sido banalizado, onde maridos espancam as esposas, onde filhos são jogados das janelas dos apartamentos, onde filhos têm sido assassinados pelos próprios pais, onde discussões mais variadas têm sido acaloradas, e nós percebemos que o lar, a família, tem sido o espaço que deveria ser mais sagrado, onde tem sido mais banalizado. Sabemos que a família, ela passa por vários momentos. Quando eu olho para esse texto de 1 Reis e a gente começa a refletir sobre, nós percebemos que a família passa por momentos diversificados. Quando nós olhamos para a atual situação da família, lembramos-nos das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27, que diz que a família tem que ser construída sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. O próprio Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, ou em vão vigiam a sentinela, e em vão trabalham aqueles que a edificam. O texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz que há uma casa que passava por um período de bonança.
Normalmente, no começo da vida a dois, por exemplo, num casamento, é tudo bonança. O começo de tudo. A bonança, ela é caracterizada pela harmonia na convivência familiar. A bonança, ela é caracterizada pela alegria que é compartilhada, pelo respeito mútuo entre os membros da família. A bonança, ela é caracterizada quando o diálogo está em alta e o celular e a internet em baixa. Quando as finanças estão equilibradas. Quando o culto familiar, mesmo que não seja diário, ou mesmo que não seja semanal, é pelo menos frequente. A bonança, o momento de bonança na família, é indicado quando tudo está muito bem. Esse texto nos remete a Marcos capítulo 4, versículo 39, onde Jesus acalma a tempestade, repreende o vento e em seguida faz-se grande bonança. Ou seja, é um período de águas tranquilas, onde tudo está bem. E eu percebo que nessa casa, tudo estava bem. Os homens que viviam ali, viviam em harmonia familiar. As mulheres conviviam em harmonia familiar. Era uma casa abençoada por Deus, era uma casa de profetas. E eles estavam tão bem que eles perceberam que não bastava viver apenas um momento de bonança, era preciso viver um segundo momento, que é o momento de sonhar mais alto. Sabe quando a sua vida familiar está tão boa que você começa a planejar coisas novas para casa? Sonhar com coisas novas para a família? O versículo 1 diz que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que a gente habita é estreito demais para nós, ou seja, é um lugar pequeno. O versículo 2, vamos pois até o Jordão e vamos tomar de lá cada um uma viga e a gente constrói um lugar maior para a gente habitar. Sabe quando você olha para a sua família e percebe que, por mais que esteja bom, há a possibilidade de melhorar? Porque nós temos aprendido com a vida que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E eles fazem uma proposta. Esse lugar está pequeno demais. E por estar pequeno, nós precisamos ampliá-lo. Eles perceberam que havia uma necessidade na casa. Por mais que a sua família esteja bem, por mais que o relacionamento conjugal esteja bem, por mais que a convivência entre pais e filhos esteja bem, há sempre uma necessidade a ser suprida na família. E alguém precisa detectar essa necessidade. Porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe casa perfeita. Não existe convivência que esteja 100% dentro do ideal. Há sempre algo que possa ser colocado em ordem. Há sempre algo que possa ser colocado em conserto. Há sempre algo que precisa ser melhorado. Eles aqui desejaram uma ampliação. Uma ampliação. Às vezes na família, alguns dizem assim, olha, esse lugar aqui é pequeno demais para nós dois. Esse lugar é pequeno demais para nós dois. Olha, não há espaço para nós dois aqui. Ou eu ou você tem que sair. Porque não dá para conviver juntos. Não tem espaço. Você me sufoca. Você invade a minha privacidade. Você toma conta de tudo. Ou eu vou ou você vai. Às vezes são os filhos quem nos dizem isso. Às vezes é o marido que diz isso para a mulher, ou a esposa que diz isso para o marido. Mas eu percebo nesse texto que quem é de Deus, e acredito que todos vocês aqui sejam de Deus, amém? Quem é de Deus não demarca os espaços
excluindo o outro ou se retirando da presença do outro. Quem é de Deus amplia os espaços, amém? Amplia os espaços. E é isso que ele diz, vamos ampliar o espaço. E eles passam então do estágio de sonhar mais alto para o estágio da motivação. O versículo 2, vamos pois até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitamos. Respondeu ele, o Eliseu, ide. Eliseu, ele simplesmente ouve a proposta dos discípulos para a ampliação da casa e diz, podem ir. Ou seja, em alguns momentos da nossa vida familiar, nós percebemos que nem todos os membros da família estão na mesma visão. Nem todos da família estão na mesma fé. Nem todos da família estão no mesmo propósito, na mesma intenção. Nem todos estão envolvidos com a causa familiar ou engajados com a causa familiar do mesmo jeito que o outro. Nem todos querem expansão, nem todos querem crescimento. Os rapazes compartilham um sonho e o profeta diz, olha, podem ir realizar o sonho. Já aconteceu alguma vez com você de compartilhar um sonho com alguém da sua casa e você perceber que a pessoa não comprou a ideia? Você compartilha algo com seus pais ou filhos ou cônjuge e você gostaria que eles estivessem com a mesma empolgação que você, mas aparentemente depois deles ouvirem tudo aquilo que você diz, eles fazem cara de paisagem. É isso que acontece aqui com o profeta. Vocês podem ir. Porque para algumas pessoas da nossa casa, eles estão bem do jeito que estão. Eles estão na zona de conforto e não querem mudança. Não apenas alguns podem estar na zona de conforto, como pode ser pior. Alguns podem estar alienados. Outros podem nem saber o que está acontecendo na família. Outros que sabem, talvez não entendam. E talvez aqueles que sabem o que está acontecendo, entendam o que está acontecendo, ignoram, não estão nem aí para isso. Mas eu percebo que há outros que querem mudanças, mesmo naquilo que já está bom, amém? Mesmo naquilo que já está bom. Aí o versículo 3, disse um deles, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Quando o profeta disse que não iria com eles e o abençoa para irem, alguém insiste com o profeta e diz, olha, vamos juntos. E aí o profeta diz, eu vou. Quando você compartilha com os seus queridos algo a respeito de um sonho que está no teu coração para a família, e ele a princípio não assimila e não recebe muito bem, o que é que você precisa fazer? Ser o agente motivacional na sua casa. Você tem que incentivar aquele que está acomodado, amém? Incentivar aquele que não quer. Motivar aquele que acha que está bom do jeito que está. Continuar incentivando e motivando ele para que aquilo que vocês sonham como família, que será bom para a família, é uma conquista de todos. É uma conquista de todo o grupo familiar. E aí quando eles decidem ir, eles vão. E o versículo 2 diz que todos vão. E eles começam então a trabalhar para alcançar o objetivo comum da casa. Você pode ter os maiores sonhos para a sua vida. Mas se você ficar esperando e não agir, a família sempre vai ficar na mesma. A família só muda quando há dedicação de todos. Gente, a proposta que eles fazem aqui é a proposta de saírem de um lugar e irem à floresta cortar árvores. É trabalhoso. Não é simples as mudanças que a gente quer na nossa casa.
Alguns de nós simplesmente gostaríamos de vir ao culto, fazer uma oração, voltar para casa e a família está total e completamente transformada. Mudar família dá trabalho. Principalmente quando aquele que precisa mudar ou a mudança precisa começar em nós, ou seja, em mim. Se você tem um plano para melhorar a sua família, se você tem um plano para torná-la mais harmoniosa, se você tem uma ideia de como fazer isso, vai dar trabalho, mas tem que começar em você, amém? Tem que começar em você. A gente quer que o outro mude, que o outro melhore, que comece no outro, mas Deus nessa noite quer começar através de nós, amém? Começar através de nós. Uma outra questão que eu vejo nesse texto importante é que a gente consegue detectar problemas com uma facilidade impressionante. E eu consigo detectar problema. Eu olho na minha casa, na minha família, e se você me pedir uma lista de problemas que tem, eu dou uma lista para você rapidamente. E eu sei que na sua casa também você dá uma lista rapidamente. Aqui eles detectaram um problema. E eles disseram, o espaço é pequeno, mas eles já apresentaram uma solução. A solução é, vamos ampliar o espaço. Quantas vezes a gente detecta o problema, mas a gente não apresenta uma solução para o problema? A gente simplesmente deixa que o problema está presente, mas a gente, precisamos fazer isso, isso e aquilo para que esse problema seja resolvido. Especialistas em detectar problema só faz sentido quando eles se tornam especialistas em solucionar os problemas detectados. Amém? Por isso? Quando você apresenta uma proposta, apresenta uma solução. E eles estão lá, querendo edificar a casa, aumentar a casa, ampliar a casa. Aí eles começam a viver um outro momento familiar, que é o versículo 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou, ai meu Senhor, era emprestado. Toda a família passa pelo momento das perdas. O machado escapou do cabo. Não sabemos se foi um descuido com a ferramenta. Mesmo que eu e você tenham as ferramentas adequadas para abençoar a nossa família, nós necessitamos saber utilizá-las. Ela precisa estar bem amolada e bem encabada, porque machadar é trabalhoso e perigoso. O que esse machado pode representar na sua vida familiar? Talvez a oração. Como é que você tem cuidado da oração na sua vida familiar? O machado pode representar a Bíblia, é a ferramenta que Deus te deu para que a sua família seja abençoada. E como é que você tem utilizado a Bíblia? Não basta ter, faz se necessário saber usar. Mas não basta ter e saber usar. Faz se necessário usar. Não apenas usar, mas também zelar. E ele grita, era emprestado. Gente, nesse período da história humana, uma ferramenta como essa era caríssima. E era tão cara que eles não tinham. Fez-se necessário que emprestassem de alguém. Era emprestado. Quantos de nós estamos tentando edificar a nossa casa com ferramentas emprestadas ao invés de ferramentas próprias? Sabe por que você tem que edificar a casa com as ferramentas que Deus te deu? Com os dons que Deus te deu? Com as habilidades que você tem? Porque cada família, ela tem as suas características próprias. Tem gente que vive emprestando. Espera que os outros resolvam os seus problemas familiares. Tem gente que passa os problemas familiares para os outros. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós aqui podemos orar, podemos interceder, clamar ao Senhor, cremos no poder de Deus, mas tem problemas familiares que somente a família pode resolver. Não dá para terceirizar problemas familiares por causa das características próprias de cada família. Os problemas da minha família
são diferentes dos problemas da sua família. As lutas que nós enfrentamos são diferentes das suas lutas. As personalidades daqueles que convivem comigo é diferente das personalidades daqueles que convivem com você. Então tem coisas que vocês têm que sentar, conversar, orar, vir para a palavra de Deus e descobrir como resolver. Boa parte dos problemas familiares seriam resolvidos com uma boa conversa. O problema é que a gente vai transformando isso numa bola de neve extraordinária. Era emprestado. Mas não era apenas emprestado esse machado, ele era valioso. Ele tinha valor. Ele era caro. E o moço perdeu um machado de ferro dentro de um rio sujo. O Jordão era um rio sujo. Era um rio que não dava para enxergar. Não tinha como mergulhar. Era uma perda significativa. E quantos valores familiares nós temos perdidos em águas sujas da vida? Quantas coisas importantes, quantas coisas caras, muito mais caras do que dinheiro, muito mais caras do que bens, muito mais caras do que posses, nós temos perdido muitas vezes os nossos filhos, temos perdido os nossos pais, temos perdido o nosso casamento, temos perdido a nossa vida por causa de descuido espiritual. E algumas vezes a gente tem perdido coisas valiosas em troca de coisas que têm um valor muito menor. A gente perde valores relacionais e a gente entra em conflito. A gente perde o respeito na família. A gente perde o respeito. O respeito que é aquela característica especial nossa em olhar para o outro e compreender aquilo que ele quer, aquilo que ele disse e aquilo que ele sonha. Respeito. A gente perdeu o carinho na família. Os afetos. A gente perde o amor. A gente perde a paciência. A gente perde a capacidade de compreender o outro que convive na mesma casa que a gente. E aí a harmonia familiar é quebrada e cada um toca de um jeito diferente do outro. E não tem harmonia familiar. A gente perdeu a confiança. A gente perdeu a amizade. Gente que convive na mesma casa e não é mais amigo. Parecem adversários. A cumplicidade, um pelo outro, o outro pelo um. A comunicação, a fidelidade. A gente perdeu dentro de casa a capacidade de perdoar. Valor perdido. Coisas importantes que caiu no rio e a gente não sabe como recuperar. E aí a tendência natural nossa, quando a gente perde esses valores, é tentar achar um culpado. Mas eu percebo nesse texto que nem Eliseu, nem os outros moços culpam o rapaz por ter perdido o machado. Nenhum deu uma lição de moral no lenhador. Nenhum o exortou pela falta de cuidado no manejar a ferramenta tão valiosa que não lhe pertencia. E eu percebo na vida e na experiência e no acompanhamento de gabinete pastoral que a maioria de nossas palavras culpabilizadoras não representa um passo sequer para melhorar a coisa. Enquanto você acha um culpado e aponta o dedo, não resolve, pelo contrário, piora. E aí os casamentos se desfazem. E a família se destrói. A Bíblia diz, o reino dividido não subsistirá em si mesmo. Se a tua família não estiver unida, ela não vai resistir à palavra de Deus que diz isso. E a gente tem que estar atento a isso. Amém, gente? Romanos capítulo 12, versículo 18, a Bíblia diz, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos. E eu coloco aqui, dentro de colchetes, na sua família. Eu conversava com um rapaz um dia desses, fazia 7 anos que ele não conversava com o seu próprio irmão.
7 anos, morando na mesma cidade. Na mesma cidade. Eu conheço pais que não conversam com os filhos. Filhos que não conversam com os pais. O que está acontecendo com as nossas famílias hoje? A gente perdeu os valores. A gente perdeu os valores relacionais. Mas a gente perdeu também os valores espirituais e a gente vive em conflito. A gente perdeu o valor espiritual, por exemplo, da oração. Nós cremos na família abençoada por Deus, amém? Nós cremos no poder da oração, amém? Amém. Então eu deixo o desafio para você aqui diante do seu amém. Essa semana nós teremos uma semana inteira de oração pela família. E qual é o desafio, pastor? O desafio é você orar pela sua família. É vir à igreja orar pela sua família, pela sua casa. Nós perdemos o valor espiritual da santidade. Gente que vive em família e acha que não precisa ser santo. O valor espiritual do culto doméstico, da leitura da palavra, da adoração, da intimidade com Deus, do temor ao Senhor. E aí os conflitos relacionais se ampliam, e eu acredito que os conflitos relacionais se ampliam por causa dos conflitos espirituais. Quando você não está bem com Deus, como é que você vai estar bem com o outro e consigo mesmo? Não tem como. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tenho sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sabe qual é o problema de muitas famílias? É que nós tentamos consertar a nossa família a partir de nós mesmos, ou a partir da própria família. Mas a sua família só tem conserto a partir do conserto que você fizer com Deus. Eu esperava um amém, pelo menos por isso. Você precisa se consertar com Deus primeiramente, para depois você consertar a sua casa e a sua família. Como é que você vai estar em guerra com o Deus Todo-Poderoso e vai estar bem com aqueles que convivem com você? Não tem como. Aí eu olho para esse texto e eu percebo um outro momento especial, que é o momento da restituição. Versículo 6, perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse-lhe no versículo 7, levante-o, estendeu ele a mão e o tomou. Onde caiu? Eliseu faz uma pergunta fenomenal. Ou seja, onde é que você perdeu? Porque é importante saber onde você perdeu um valor, seja relacional ou espiritual, porque quando você sabe onde perdeu, você vai procurar no lugar que você perdeu. Tem gente que perde em um lugar e quer achar em outro. Como se tivesse sido teletransportado de um lugar para o outro. Eliseu diz: me mostre o lugar. Me mostre o lugar. Uma outra característica que eu percebo nesse versículo 6 é que ele, numa situação de desespero, pediu ajuda. E a minha recomendação para você nessa noite é essa: não dispense quem pode te ajudar. Porque normalmente nós temos a triste tendência de fazer as coisas sozinhos, mas a gente não consegue fazer tudo sozinho. Na verdade, a maioria das coisas a gente não consegue fazer só. A gente precisa de ajuda. Procure ajuda de alguém que talvez tenha enfrentado os mesmos problemas que você. Peça aconselhamento de alguém que tenha mais experiência que você. E principalmente, peça ajuda de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que é o autor, criador e que ama a tua família. Aleluia. Peça ajuda do Senhor. Eliseu estava presente. E eles procuram Eliseu e ele apresenta de forma milagrosa algo extraordinário. Havia um profeta
Sabe como é que a gente tem restituição daquilo que a gente perdeu na nossa família? A gente tem restituição quando a gente gera um espírito profético na nossa casa, aleluia. Um espírito profético. Quando a gente abre a nossa boca para abençoar, quando a gente abre a nossa boca para profetizar, quando a gente declara a palavra de Deus no nosso lar, quando a gente abre a Escritura e profetiza, aqui quem reina na minha casa é Jesus de Nazaré, aleluia, aleluia, aleluia. Não estou dizendo que você tem que se tornar um profeta como Eliseu, estou dizendo que na sua casa precisa despertar um ministério profético. Porque a gente usa a nossa boca muitas vezes para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar. E Eliseu nos ensina nessa noite que a restituição vem onde há profecia. E eu profetizo restituição de Deus sobre a tua casa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Restituição dos valores perdidos. Restituição dos valores relacionais perdidos, restituição dos valores espirituais perdidos. É noite de restituição, porque o espírito de profecia está sobre esta igreja nessa noite e sobre a sua casa todo dia, aleluia. Aleluia. É gerar um ambiente onde Deus faça além daquilo que a gente peça ou pense. Mas não é somente gerar um ambiente de profecia. Eu olho para esse texto e eu percebo que a gente tem que gerar na nossa casa um ambiente de milagre. Um ambiente de milagre. Um ambiente de milagre. Gente, um machado afundado em um rio. A lei da gravidade indica que é impossível ele subir, ele flutuar. A não ser que haja uma intervenção, uma força maior que o faça subir, que o faça subir. Sua família está no fundo? Seu casamento está no fundo? Os relacionamentos estão no fundo? Nessa noite Deus gera um ambiente de milagre para trazer à tona aquilo que foi afundado e aquilo que você perdeu. A força maior do que a lei da gravidade é a força da destra do Deus Todo-Poderoso que você serve, aleluia. Do Deus que você serve, que é o idealizador e é o criador da sua família. Mas não apenas gerar um ambiente de milagre na família, é necessário gerar um ambiente de fé. De fé. O que acontece muitas vezes em muitas casas é que não há mais a fé necessária para que Deus opere os milagres que Ele planejou, idealizou realizar. Deus sonha em fazer milagres na sua família, mas isso depende da fé, segundo o poder do Senhor e a vontade dEle que é soberana sobre a tua vida. E eu percebo aqui que eles geram um ambiente de fé. Eliseu, ele pega uma varinha e joga no rio. Gente, vamos jogar limpo aqui e falar bem sério. Que poder de imatização uma varinha tem para atrair o ferro? Madeira não atrai ferro. Madeira em cima a não ser que seja madeira molhada. Estou brincando, nem madeira molhada. É o poder do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eliseu joga. Mas quem faz o milagre não é o Eliseu. Quem vai fazer o milagre na sua vida não somos nós, não sou eu. Quem faz o milagre não é a madeira, não é qualquer artifício. Quem faz o milagre é Deus, pela fé, pela fé. Se você crê, tu verás a glória de Deus na tua casa e na tua família. Eu sei que você crê, aleluia. Eu sei que você crê, é por isso que você está aqui nessa noite. Mas não há apenas esses momentos nesse texto.
Eu percebo aqui um outro momento extraordinário. O momento da sua família fazer história. O Rio Jordão, na Bíblia, é um lugar de milagre, de ação profética, de fé. É um rio que tem história. Quem já ouviu falar do Rio Jordão aqui? Todos nós ouvimos falar no Rio Jordão. É um rio que tem história. Gênesis 32, Jacó passa o Jordão sozinho, depois ele volta com uma grande família. Josué 3,15, Josué atravessa o Jordão com o povo de Deus que marchava em direção à terra da promessa. 2 Reis 2,8, Elias e Eliseu, esse profeta aqui, eles separam as águas do Jordão com uma capa. Um pouquinho antes aqui do capítulo 6, no capítulo 5 de 2 Reis, Naamã é curado nessas águas. Mateus 3 diz que Jesus foi batizado nas águas do Jordão. E aqui, Reis 6, o machado flutua. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a sua família chega no Jordão, ou seja, chega no limite, é tempo de Deus intervir em teu favor. E é tempo da tua família começar a fazer história. A fazer história. Não apenas ouvir história, não apenas contar história, não apenas se alegrar com as histórias das outras famílias. Deus quer que a sua família também faça história, amém? Por isso. Pastor, como é que a minha família pode fazer história? Primeiro, quando você restaura os valores perdidos. Qual o valor perdido você precisa restaurar na sua família para ela fazer história? Primeiro, o fervor espiritual. Quando você restaura o fervor espiritual na tua casa, ela começa a fazer história. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, aleluia. Algumas famílias têm sido mornas, outras têm sido geladas, têm perdido a intensidade pelos valores espirituais, muitos estão perdendo o desejo pela presença de Deus, mas eu declaro sobre a tua casa será fervorosa no Espírito Santo de Deus, aleluia. Vai ser fervorosa. Um dia uma mãe, ela me procurou, o filho dela adolescente, recém-convertido, e ela disse assim: pastor, eu estou preocupada com meu filho. E eu disse: por quê? Pastor, eu estou lá na minha sala e percebo lá no quarto ele orando. Eu acordo de madrugada, ele está orando. De manhã ele está orando. E ele começa a chorar, se quebrantar. E eu estou preocupado com ele. Eu disse para ela: não preocupa não, deixa isso que contagiou ele, contagiar a senhora também. E deixa Deus despertar o fervor espiritual na tua família, aleluia. Já imaginou o que pode acontecer na sua casa quando ela for fervorosa no Espírito? Como é que a sua família faz história? Quando você restaura o valor perdido do amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 a 4 diz: conheço as tuas obras. Tem gente aqui que tem muita obra na família. E o teu trabalho, tem gente aqui que trabalha bastante na família. E a tua paciência, tem gente aqui que é até calminho e que não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A família pode ter uma série de características positivas, mas o que Deus diz é o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o metal que tine. O que ele está dizendo é o seguinte: só tem barulho. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: você pode, como pai, você pode trabalhar e fazer de tudo para dar o bom e o melhor para os seus filhos, mas se não tiver amor, Deus tem isso contra ti. Você, mãe, pode ter boas obras e fazer boas obras na tua casa à vontade, mas se isso não for permeado por amor, Deus tem isso contra ti. Você, filho, pode ser bonzinho, pode ser paciente, não pisa duro, você pode até lavar louça para a mãe, mas se não tiver amor, Deus tem isso contra ti. O
que Deus está dizendo é o seguinte: o amor tem que permear a família. O valor do amor é insubstituível por qualquer outra ação que a gente faça dentro da nossa casa. Amor. Qual é o outro valor que precisa ser restituído no lar para que a tua família seja uma família que faça história? O temor a Deus. Atos capítulo 2, 43 diz: e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Temor a Deus. Você pode ter muitos bens, e sendo da vontade de Deus para a sua vida, isso eu digo amém, amém? Você pode ter muitos bens. Sua família pode ser festiva, celebrativa e alegre. Você pode ter tudo aquilo que aparentemente gera uma família feliz. Mas o que Deus está dizendo na palavra dele é o seguinte: o valor principal da tua casa é: tema o meu nome. Porque se você me temer aqui na terra, você vai me adorar no céu por toda a eternidade. Aleluia. Temor ao Senhor. Temor a Deus. Qual que é o quarto valor? O caráter de Cristo. A própria Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A gente perdeu o caráter de Cristo na nossa vida, de tal maneira que a nossa família está descaracterizada. Imagine se o marido da casa tivesse o caráter de Cristo e você olhasse para ele e falasse: olha, você se parece com Jesus. Imagine se a mulher da casa tivesse o caráter de Cristo e você olhasse para ela e dissesse: olha, você se parece com Jesus. Imagine se os filhos da casa tivessem o caráter de Cristo e você olhasse para ele e falasse: você se parece com Jesus. Imagine o que aconteceria na tua casa se todos tivessem o caráter de Jesus Cristo lá. Lá! Porque ter o caráter de Cristo na igreja, no momento do culto, é uma das coisas mais relativamente simples do mundo. Agora, ter o caráter de Cristo em casa, na convivência familiar, daquelas pessoas que conhecem as nossas falhas, e a gente conhece as falhas dela, aí é outra história. Aí é outra história. Quer fazer história na tua família? Então tenha o caráter de Cristo, amém? Amém? Como é que a gente pode resgatar os valores perdidos? Primeiro, ajoelhe-se hoje à noite no seu quarto. E fique alguns minutos pensando: o que é que você tem feito da sua vida? Como pai, como mãe, como filho. O que é que você tem feito da sua vida como membro da família? Pense a respeito disso. Segundo, ore em nome de Jesus. Quando o Senhor trabalhar no teu coração, arrependa-se e peça a Ele perdão pelos seus pecados. Busque a presença do Senhor. E tenha na tua vida o Espírito Santo. Você não consegue melhorar a sua família, mas Deus consegue melhorar você e melhorar os membros da sua família. E a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor em Deus, os membros da sua família se tornam pessoas melhores em Deus. Não há como a sua família não ser uma família melhor que começa a fazer história nesse mundo para a honra e glória do Senhor Jesus.